Este programa é livre para todos os públicos. Boa tarde, bem-vindos vocês que estão aqui nesse dia especial de louvor. Bem-vindo você que está em nossa casa. A gente repete e é verdade, não é só um chavão. É uma alegria receber você aqui em nossa casa. Então, quem está aqui, seja bem-vindo. Mas boa tarde para você que nos acompanha também através do Sistema Canção Nova de Comunicação. Que bom que você nos recebe aí na sua casa, no seu ambiente de trabalho, para fazermos uma experiência da graça de Deus. A Canção Nova existe para isso, para um encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje eu espero e tenho o intuito de que esse encontro aconteça por meio da palavra de Deus. Quem trouxe a palavra de Deus aqui? Sim? Que bênção, graças a Deus. Nós vamos partilhar a palavra de Deus. Eu quero começar já dando graças a Deus por todos os efeitos e frutos de sua palavra, a começar na minha vida. Porque ele estar aqui, muito mais do que pregar a palavra de Deus, é estar aqui para dar testemunho dos efeitos da palavra de Deus em nossas vidas. A palavra de Deus cumpre o que ela nos diz. Deus cumpre as suas promessas. Repete comigo. A palavra de Deus cumpre o que ela nos diz. Deus cumpre as suas promessas. Que maravilha! Então hoje nós vamos experimentar aquilo que a palavra de Deus nos diz. É um convite de Deus. Eu coloquei essa camiseta bem provocativa porque é o tema da nossa partilha nesta tarde, a respeito de orar sem cessar. Mas hoje nós não vamos pegar a partir de São Paulo, quando ele diz aos Tessalonicenses, lá no capítulo Tessalonicenses 1, capítulo 5, 17, que é o que diz a camiseta, orar sem cessar. Mas a gente vai pegar esse ensinamento do próprio Jesus, quando ele nos orienta a orar sempre, sem nunca desanimar, sem nunca desistir. Quem está com a palavra de Deus, acompanha comigo, pegue aí, quem está em casa também, Lucas, capítulo 18, Evangelho segundo São Lucas, capítulo 18, versículos do 1 ao 8. Lucas 18, do 1 ao 8, é a palavra de Deus que nós vamos meditar nesta tarde, onde Jesus ele vem nos convencer da necessidade de orar sempre, sem nunca desanimar. Nesta passagem do Evangelho, inclusive no Evangelho de São Lucas, tem outras duas parábolas, duas histórias, onde Jesus vai motivando os discípulos e dando exemplos a ele de que nós precisamos rezar sempre. Quando eu me preparava, eu dizia assim, Jesus também veio provar que o óbvio precisa ser dito, e você vai compreender a partir desta narrativa. Diz assim: Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de orar sempre, sem nunca desistir. Numa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz e lhe pedia: faz-me justiça contra meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: não temo a Deus e não respeito a ninguém, mas esta viúva já está me importunando. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha, por fim, a me agredir. E o Senhor Jesus, acrescentou: escutai bem o que diz este juiz iníquo. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, dia e noite, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
E esta, de fato, é palavra de salvação para nós. Como eu comecei, Jesus ele vem falar para mim e para você a respeito da necessidade de orar sempre, sem nunca desistir. Jesus estava contando essa parábola para os próprios discípulos. E ele quis enfatizar que a oração, ela é uma necessidade. Vira para quem está do seu lado e fala assim: orar é uma necessidade. E você sabe o que é necessidade? Necessidade é algo essencial na nossa vida. Necessidade é algo indispensável. Nós temos muitos desejos, nós temos muitas vontades de ter, de possuir, de fazer. Mas aqui, Jesus quis enfatizar aos discípulos, e nesta tarde Jesus está falando comigo e com você, que a oração, ela é uma necessidade. Ela é indispensável na nossa vida. Jesus, ele quer mostrar para nós aquilo que é óbvio, porque você podia dizer assim: nossa, Valdênia, estou cansada de ouvir isso, estou cansado de ouvir que orar é importante. Orar é preciso. Orar é bom. Rezar faz parte da vida. E tantas outras coisas que nós poderíamos falar de oração. Mas entenda que desta vez, Jesus contou uma parábola para dizer da necessidade. Quer um exemplo do que é necessário, do que é indispensável? Por exemplo, respirar. Tampa o nariz e vê se você aguenta ficar 5 minutos sem respirar. Quem consegue? Você tem que estar muito treinado na natação, né? Para aguentar ficar sem respirar 5 minutos. Chega que dá um desespero da gente pensar que a gente está sem ar. É ou não é verdade? Sim ou não, gente? Por quê? Porque respirar é necessário. O oxigênio é indispensável para a vida humana. Quer outro exemplo de necessidade? A alimentação. O ar, a gente aguenta um pouquinho, não é? A gente aguenta, sei lá, os mais treinados aí, 10 minutos. Nem sei se tem alguém que consiga tanto. Mas sem comer a gente consegue ficar um tempo sem alimentação. Mas o ser humano depende da alimentação para viver. Quando nós nos alimentamos, esse alimento ele nutre todo o nosso corpo. Todo o processo digestivo vai enviando os nutrientes para todas as partes do nosso organismo, vai fortalecendo, vai trazendo vigor, vai trazendo ânimo. Uma pessoa desnutrida, uma pessoa que não se alimenta ou que se alimenta mal, ela tem dificuldades para viver, a vida dela fica comprometida e chega uma hora que literalmente ela morre, adoece. Por quê? Porque a alimentação é uma necessidade. Quem almoçou aqui hoje? Por que você almoçou? Só porque a comida estava saborosa, cheirosa? Porque você tem o hábito de comer? Talvez sim. Mas, em primeiro lugar, é porque é uma necessidade. Você compreende agora do que Jesus estava falando com os discípulos e do que Ele está falando com você? Por mais que a gente tenha uma clareza, por mais que em nossa mente a gente já tenha essa noção, rezar é importante. Os pais ensinam os filhos, a gente fala no grupo de oração, a gente fala para um amigo, né? Está num momento difícil, a gente dá um tapinha nas costas e fala: olha, ô Ana, aguenta firme, viu? Reza, que vai melhorar. A gente vai incentivando as pessoas meio que no automático a rezar. Só que Jesus hoje, Ele atualiza esta parábola, esta palavra, dizendo para nós: existe uma necessidade de orar. Jesus está dizendo para nós que a oração ela é indispensável. Tanto quanto você precisa comer. Outra necessidade é dormir. Tem gente que fica alguns dias sem dormir, mas vai comprometendo toda a nossa vida, né? Tem gente que uma noite, em claro, já fica com
o raciocínio, os movimentos comprometidos, que dirá mais de um dia, 2, sem dormir. Porque a necessidade é algo indispensável. Jesus estava dizendo aos discípulos: não se atreva a viver sem a oração. Não arrisque colocar a sua vida neste combate que nós estamos enfrentando sem rezar. Vira para quem está do seu lado mais uma vez e diga: a oração é algo indispensável para a nossa sobrevivência. E muitas vezes a gente quer viver sem rezar. Ou como eu fiz essa analogia da oração, porque Jesus disse que ele contou, o Evangelho diz, né? Esta parábola para mostrar-lhes a necessidade de orar. Jesus quis deixar claro aos discípulos: se você não rezar, você não vai sobreviver. Você tem que rezar. Só que como eu comparei a oração à alimentação, e inclusive coisas que eu vivi alguns meses atrás, às vezes a gente até se alimenta, a gente reza, mas a gente reza mal. A gente não reza com a qualidade que uma vida de oração saudável necessita. Tem gente que fala: mas eu rezo. Essa viúva aí insistiu, alcançou e tal, mas eu rezo. Mas eu já pergunto para você: qual é a qualidade da sua vida de oração? Como você tem rezado? Como você tem se colocado na presença de Deus? A oração é o alimento da alma. A oração nutre a alma. E quando Jesus disse que a oração ela é uma necessidade, ele também estava querendo dizer que ninguém está dispensado de uma vida de oração. Sabe por quê? Porque o bacana da necessidade é assim: independe da minha vontade. Quando Jesus declarou que a necessidade de orar, ele quis dizer que você reza independente se você tem vontade ou não. Aquilo que de fato é necessidade, as nossas necessidades reais precisam ser atendidas. A necessidade da alimentação, a necessidade do sono, a necessidade de respirar. As necessidades independem da nossa vontade. Eu não quero comer, mas se você não comer, meu amigo, você vai passar mal. Se você não comer bem, você vai passar mal. Você vai precisar repor, fazer nutrientes. Eu disse que dias atrás eu estava com uma alimentação muito mal mesmo. Estava comendo mal, comendo muita besteira. E, de repente, eu me senti mal. Tive um mal-estar na Santa Missa, inclusive. E eu brinquei com alguns irmãos assim que, durante a missa, eu até rezei que tivesse um canto em línguas, porque aí eu ia fingir que era repouso, sabe? Porque eu fiquei com medo de cair no meio da missa. Tamanha foi a fraqueza que eu senti, um mal-estar naquele momento. Mas quando eu fui fazer os exames, graças a Deus, não era nenhuma doença, nenhuma coisa grave. Mas era o quê? Falta de vitamina, falta de ferro, falta de proteína. E eu tive que ir semanalmente ao centro médico, tomar injeção na veia, tomar ferritina. Estou fazendo suplementação de vitaminas para repor o que eu não consegui numa vida regrada de alimentação. Às vezes nós não obtemos os resultados na nossa vida de oração, porque como na alimentação, às vezes a gente come, a gente se alimenta, mas se alimenta mal e quer estar bem, às vezes a gente reza mal e não obtém os resultados daquela vida de oração. Então, mais uma vez eu te pergunto, como está a sua vida de oração? Já guardou esse primeiro ensinamento de Jesus para nós nessa tarde? A oração, ela é uma necessidade. Ela é indispensável à vida humana. Quer você queira, quer você não queira, você precisa rezar.
Quer você goste, quer você não goste, é uma necessidade. Você precisa rezar. Mas o Evangelho ele segue nos orientando e diz que Jesus quis mostrar que a oração era uma necessidade, a necessidade de orar sempre. Não é simplesmente orar. Mas Jesus estava alertando aos discípulos naquele momento em que ele trazia esta parábola, esta história, para motivar aos discípulos, olha, existe a necessidade da oração, ela precisa ser bem feita e ela tem que ser sempre. Mostrar a necessidade de orar sempre. Repita comigo, mostrar a necessidade de orar sempre. E o que Jesus quis dizer com orar sempre? Que eu comecei a me perguntar. Falei, mas tá, se é indispensável, então já está dando esta clareza de que precisa ser constante. E eu fui pesquisar a palavra sempre. Por que o evangelista, por que São Lucas fez questão de colocar para nós sempre, orar sempre? Sempre, num primeiro momento, quer dizer que é na totalidade. Você precisa rezar na totalidade do tempo. Sempre significa... Como é que eu vou rezar na totalidade do tempo, né? Significa estar na presença de Deus. Orar sempre é se colocar na presença de Deus em todos os momentos. Existe dentro de você a necessidade de estar sempre na presença de Deus. Na totalidade do teu tempo, você precisa estar em oração. Na totalidade do teu tempo, você precisa estar na presença de Deus. Significa que você precisa estar na presença de Deus a cada instante. Eu achei interessante, porque eu fui conferir no dicionário, sempre também significa sem exceção. Então, é estar na presença de Deus na totalidade do tempo, sem exceção. Como assim? Hoje eu não estou bem-humorada. As mulheres, hoje eu estou de TPM e não vou rezar. Hoje eu estou muito cansada, eu não vou rezar. Hoje eu decido por mim mesma, até porque eu acho que isso é bom. Porque a parábola, inclusive, ela não diz de algo que a viúva estava cobrando ao juiz, de algo impossível, só diz que ele estava demorando. Mas, ao que parece a história, o que ela desejava, o que ela pedia, era justo, era necessário. Ela dizia, faz-me justiça. Ou seja, era direito daquela viúva receber aquele benefício do juiz. Mas você está entendendo que Jesus está dizendo que até mesmo aquilo que para nós é de direito, entre aspas, porque o nosso direito é não ter direito algum, né? Todos os nossos direitos, os favores, os benefícios nos vêm pelos méritos de Jesus. Mas até que aquilo que para nós é justo uma casa, é justo uma família, é justo a saúde, até mesmo aquilo que para você é bom, é benefício, você precisa submeter-se a Deus em oração. Orar sempre significa sem exceções. Orar quando eu estou feliz, porque às vezes a gente procura Deus só quando nós estamos com problemas. Aí faz a quaresma de São Miguel, acorda de madrugada, faz aí o rosário, mas depois que termina, que alcança a graça, cadê? Cadê o orar sempre? Cadê ele estar sempre na presença de Deus? Cerca Jesus, né, de oração, de pedido, de penitência. Mas quando, aspas, a vida volta à normalidade, quando se alcança a graça, você não está mais sempre na presença de Deus. Recapitulando, orar é uma necessidade, é indispensável à sua sobrevivência.
Necessidade nesse ponto de vista, indispensável à sobrevivência. Mas, além disso, você precisa orar sempre, ou seja, sem abrir exceções, sem fazer lacunas, sem dar espaços à sua vida de oração, sem ignorar a Deus. Isto é orar sempre. Mas sempre também significa em todo caso. Quando Jesus nos convida a partir desta parábola a orar sempre, Ele está dizendo, Valdênia, em todo caso, seja qual for a situação. Nas situações boas você vai rezar. Nas situações não tão boas você vai rezar também. Em todo caso, nas situações felizes você vai rezar. Nas situações onde aparentemente você está sendo injustiçado, injustiçada, onde você já cansou de rezar, você vai seguir rezando. Sempre, não é 40 dias, um mês, um ano. Jesus está dizendo que a necessidade de oração, ela é em todo o caso, em todos os instantes da sua vida. Em todos os momentos da sua vida, sem abrir exceções. Orar sempre, sem jamais desanimar. Sempre também significa, sem exceção, e é o que a gente cantou. Eu seguirei para onde fores, Senhor. Sempre significa decisão. Porque o sempre, ele acompanha o tempo passado, mas ele também diz de um futuro. A necessidade da oração, a oração ela é indispensável em todos os momentos da nossa vida. Não só naquilo que já vivemos, para situações que já experimentamos, mas também para o nosso futuro. A necessidade de orar significa, orar sempre, significa que o nosso futuro precisa ser construído a partir de uma vida de oração. Você precisa sair daqui nesta tarde, quem nos acompanha pela televisão, entender que o convite de Deus é que nós estejamos 24 horas na presença dEle. Você veio aqui hoje para ouvir o óbvio. Porque Jesus, além de falar o óbvio, ele é redundante. Porque ele disse necessidade, ou seja, é indispensável. Se é indispensável, ele quis dizer é sempre. E depois ele ainda diz, para que eles entendam, orar sempre, sem nunca desistir. Quer maior redundância do que isso? Orar é uma necessidade sempre e sem nunca desistir. O que nosso Senhor quer dizer para mim e para você a respeito de nunca desistir? Se fosse Monsenhor Jonas dizendo aqui, pregando para vocês, ele ia dizer, nunca significa o quê? Nunca é o quê, gente? Quando é que eu vou desistir da oração? Quando? Nunca. Sem nunca desistir. Em hipótese alguma, jamais, de jeito nenhum. Por que Jesus fez também questão de enfatizar de que nós nunca devemos desistir? Rezar em todo caso, em toda situação, mas não há situação que eu e que você possamos viver, passar, que possa nos retirar de uma vida de oração. Nada pode romper esta aliança de amor que acontece por meio da oração. Se Jesus disse que é para nunca desistir, será que às vezes acontecem situações que nos fazem desistir da oração? Com certeza, não é? Às vezes a gente tem uma dificuldade de perseverança. Às vezes a gente desanima. E uma das principais realidades que nos fazem esmorecer e desanimar e desistir da vida de oração
é principalmente porque às vezes nós temos a impressão de que nós não somos ouvidos. E aí a gente não persevera. E aí a gente não insiste. Quando Jesus conta essa parábola do juiz iníquo, ele faz questão de dizer que ele não é o juiz iníquo, que Deus não é iníquo. E ele diz, preste atenção naquilo que o juiz disse. Ele atendeu o pedido da viúva porque ela estava o importunando. E Jesus diz, mas e Deus não fará bem depressa? Não atenderá bem depressa o apelo, o clamor dos seus escolhidos? A oração constante, orar sempre, estar sempre na presença de Deus, vai fazendo de nós íntimos de Deus. E talvez esse seja um dos maiores benefícios da oração, mas no finalzinho eu vou partilhar sobre isso. Mas esta intimidade com Deus nos faz confiar que no tempo certo Ele há de nos atender. E é Ele mesmo quem está dizendo, bem depressa Ele há de fazer justiça. Mas o que Deus espera de mim e de você? Perseverança. Orar sempre, sem nunca desistir. Sem nunca desistir significa uma persistência. A gente precisa insistir quando a coisa é fácil? O que é fácil é fácil. Eu não sei vocês, mas existem realidades na vida de oração que eu alcancei facinho. Coisas bobas, às vezes, até. Houve um momento na minha vida, vou começar falando de coisas bobas, né? Às vezes você fala assim, nossa, estou com vontade de comer um doce, e nós missionários nunca temos dinheiro para nada, né? Então você fala assim, queria ganhar um doce, queria comer um doce, queria tal coisa. E aí quando você pensa que não, a providência de Deus acontece e você obtém aquilo pelo qual você estava desejando. São os desejos. Mas só de fato quem tem uma necessidade muito intrínseca, algo que você pensa assim, sem isso daqui eu não consigo viver. Sem isso daqui a vida fica muito mais difícil, muito mais custosa. E quando nós nos deparamos com esses clamores, com esses pedidos, com essas realidades que são de fato impossíveis, e a gente reza um dia, 2, 3, 1 ano, 40. Santa Mônica rezou 30. E a gente vai rezando. E às vezes a gente desanima, porque nós não obtemos a resposta de Deus. Deus tem o tempo certo. E uma das coisas, além da orientação sobre como rezar, Ele está garantindo para mim e para você nesta tarde, de que Ele nos atenderá bem depressa. Para essa pessoa não dormir, fala para ela, Deus vai lhe atender. Ah não, gente, a pessoa não vai confiar desse jeito. Fala com vigor, com força. Deus vai lhe atender. No tempo dele. Não, aí no tempo dele todo mundo fala mais murchinho, né? Vamos de novo, o ensaio tá bom. Olha para quem está do seu lado e diga, Deus vai lhe atender. Mas é no tempo dele. Agora vira para ela e diz assim, mas o tempo dele é bem depressa. É o próprio Deus que está dizendo para nós que Ele faz bem depressa. A oração, gente, Jesus não está nos enganando. Quando Ele disse que é uma necessidade, quando Ele disse que precisa ser sempre, sem nunca desistir, é porque Ele também está nas entrelinhas dizendo para mim e para você, não caia na tentação de esmorecer na sua vida de oração. Não pare nas distrações que vão acontecendo ao longo do dia, porque como eu falei, o orar sempre é sempre estar na presença de Deus. Mas será que tudo aquilo que você faz ao longo do dia tem te colocado de fato na presença de Deus?
E aí a gente vai entendendo que Jesus não está aqui simplesmente falando de momentos de prece, momentos de petição. Mas Jesus, ele está dizendo de uma rotina de intimidade com Ele. Quando ele fala desta necessidade, é como no dia, né? A gente tem o café da manhã, o almoço, o jantar, tem pessoas que têm os lanchezinhos ali que vai intercalando nas principais refeições. Você vai se organizando ao longo do seu dia para ter aquele momento de refeição. Às vezes, você capricha mais. Você tem 1 hora de almoço e você se deleita. Às vezes, você só tem 15 minutos. Mas você vai se organizando para que não falte esse momento. Você também precisa se organizar para que você tenha uma rotina de oração. Não desistir, quando Jesus ele nos diz, sem nunca desistir, Ele está nos apontando um caminho para vencer as tentações que nos distraem da presença dEle, que nos roubam da presença dEle. Jesus está dizendo que haverá muitas realidades ao longo do seu dia que vão te impedir de rezar. Você consegue perceber? E para um pouquinho e pensa, o que tem te impedido de rezar sempre, sem nunca desistir? O que te impede? E eu repito, não só os momentos de petição, não só aquele momento de recolhimento que é necessário, mas de estar o tempo todo na presença de Deus. Porque se existe uma promessa de que Ele vai nos atender, que é só pedir, e Jesus ele fala isso várias vezes. Os apóstolos, a gente vai vendo as cartas de São Paulo, vai nos ensinando a orar sempre, a clamar, a suplicar. A gente vai no Antigo Testamento, nós vamos vendo todos os santos, os profetas falando desta importância de estar na presença de Deus. Por que Jesus está falando para rezar sempre? Porque Ele quer ver a gente implorando? Por que Ele está pedindo para a gente insistir? Será que Ele não sabe o que nós precisamos? Por que Ele está enfatizando esta necessidade de oração? Porque uma das principais tentações de Satanás, meus irmãos, é nos arrefecer na oração. A oração é diálogo com Deus. A oração é esse aproximar-se de Deus. Aquela viúva tinha que ir lá e às vezes de madrugada bater na porta do juiz. A oração, ela vai nos conduzindo para o céu. Como eu disse, ela vai nos colocando cada vez mais dentro da presença de Deus. É Deus comigo. Como Davi diz no Salmo, quando eu me deito, quando eu me levanto, assim está o Senhor junto a mim. Deus que me acompanha o tempo todo. E muitas vezes nós caímos na tentação de não rezar. A oração de São Bernardo é mais forte que todos os demônios. Por isso Jesus está dizendo o porquê rezar sempre, sem nunca desistir. Por que rezar então, sem nunca desistir? Porque a oração ela é mais forte que todos os demônios juntos. Quando você se coloca em oração, o inferno treme. Quando você se coloca na presença de Deus e se determina a andar com Deus, a viver o tempo todo junto dEle, não há nada nem ninguém que possa te derrotar. Há um santo que diz, quem reza se salva. Quem não reza já está condenado. O convite hoje é orar sempre, porque é através da oração que nós vamos alcançar as vitórias. Sem oração, não há vitória. Deus poderia fazer diferente. Deus não poderia fazer o ser humano sem necessitar do ar? Poderia.
Ele é Deus, poderia fazer-nos diferente e talvez ter uma outra forma de interação com Ele que não fosse por meio da oração. Mas a oração é o modus operandi, é o jeito de Deus agir em nós e através de nós. A oração é o jeito de Deus mover as coisas no universo. A oração é o jeito de Deus ordenar a sua casa e a sua vida. A oração é a forma como Deus deixa a sua vida saudável. Uma vida livre. É o jeito de Deus agir em você e através de você. Como Deus age? Por meio da oração. Como se obtém saúde? Via de regra, com uma boa alimentação. E a saúde da alma? Via de regra, e talvez a única regra, com uma boa vida de oração. São Boaventura, ele diz assim que pela oração se obtém todos os bens e a libertação de todos os males. Das frases dos santos sobre a vida de oração e sobre o poder da oração é uma das que mais comove o meu coração. Com certeza, São Boaventura fez a experiência. Então, por isso, ele poderia dizer e testemunhar. Vou repetir para você. Pela oração se obtém todos os bens e a libertação de todos os males. Já parou para pensar nisso? Através da oração, através desta intimidade com Deus, através de estar na presença de Deus o tempo todo, buscar a Deus em todas as realidades, você obtém todos os bens, tudo aquilo que você precisa, obviamente dentro da vontade de Deus, porque principalmente os pais e as mães, Jesus também, num outro momento ele disse que se o filho pedir escorpião, o pai não vai dar, não é assim? Se nós que somos maus sabemos dar coisas boas, Ele também vai dar coisas boas. Mas Deus é o discernimento em pessoa, não é? Se eu posso usar essa expressão. Então, obviamente, Ele vai nos dar aquilo que é para o nosso bem, para a nossa salvação. Mas todo bem, para a sua felicidade, para a sua salvação, você alcança como? Orando. Toda a libertação de todos os males da sua vida, da sua história. E como Jesus disse aqui, o sempre que é para o futuro, mas também é todo o tempo passado, desde sempre para sempre. Pela oração você também obtém a libertação de todos os males. E eu pergunto mais uma vez a você, qual é a qualidade da sua vida de oração? Porque eu repito, e talvez seja esse o motivo pelo qual muitas pessoas têm desistido. Eu rezo, mas a graça não tem acontecido. Eu rezo, mas eu não estou vendo efeito. Esses dias eu estava rezando, numa situação assim, eu falei, meu Deus, eu não estou vendo nada, não está acontecendo nada. E eu me recordei da passagem do Evangelho da morte de Jesus, que inclusive os discípulos de Emaús ficaram desolados e pegaram o caminho da roça, voltaram, porque eles achavam que tinha tudo se perdido. Aquele no qual eles haviam colocado a confiança havia morrido, Jesus já tinha sido enterrado e eles estavam voltando. E Jesus colocou no meu coração o seguinte: Deus age no silêncio. Muitas coisas Jesus fez e todos perceberam. Mas a ressurreição, o maior sinal de que Deus é Deus, Ele fez no silêncio. A maior vitória, que é a nossa salvação, Ele fez no silêncio. Aquilo que você pediu, se é para o seu bem, Deus já está realizando. Só que Ele está fazendo no silêncio. Para nós está demorando, mas o Senhor do tempo é Ele. Para Deus Ele está fazendo bem depressa. Através da oração,
Deus nos concede tudo o que não temos. Tudo que você não tem e que é necessidade, Deus te concede por meio da oração. E um dos grandes frutos da oração, e já caminhando para encerrar, Jesus, ele conta essa parábola, depois ele faz uma pergunta aparentemente absurda, não sei se vocês perceberam isso, mas ele fala da necessidade de orar sempre, sem nunca desistir. Conta a parábola da viúva que insistiu com o juiz, e que o juiz atendeu. Garante que ele fará muito mais e bem mais depressa para os seus escolhidos. Mas no final ele diz, mas o Filho do Homem, quando vier, será que vai encontrar fé sobre a terra? Por que será que Jesus perguntou isso? Estava falando da necessidade, dizendo que a oração ela é indispensável, dizendo que é impossível sobreviver sem oração, dizendo que é preciso rezar sempre, sem nunca desistir. E depois ele termina perguntando, mas no final, alguém vai ter fé? Meus queridos, oração e fé caminham juntos. Quanto mais oração, mais eleva-se a sua fé. Quanto mais fé, mais se alcança a graça de Deus. Oração e fé caminham juntos. Então, a principal necessidade de rezar é para quê? Para que tenhamos fé em Deus. É a oração que nos enche de uma profunda fé em nosso Senhor Jesus Cristo. É a oração que nos convence de que Jesus Cristo é poderoso. Porque às vezes os problemas são tão grandes, tão maiores que nós, que se a gente não tem uma vida de oração alicerçada, uma vida de oração constante, aquela oração que é sempre, sem nunca desistir, nós não conseguimos perceber que por maior que sejam os problemas, Deus é infinitamente maior. É a oração que vai te convencer do poder de Deus na sua vida. Se você não rezar, você não vai nem conseguir acreditar que Ele pode fazer. Se você não rezar, você não verá o milagre acontecer. É preciso orar sempre, para que a fé cresça. Para como Jesus disse aqui, no final, quando o Filho do Homem vier, e está prestes a vir, é certa a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus contou essa parábola para os seus discípulos e Ele nos diz novamente, atualizando esta palavra hoje, dizendo, você que está aqui no rincão do meu Senhor, você que nos acompanha em casa nesse momento, Deus está nos convidando a uma vida de oração. Uma oração disciplinada, uma oração com qualidade, uma oração que é capaz de transformar as nossas vidas, uma oração que, como diz São Bernardo, é muito mais forte do que qualquer demônio ou que todos os demônios juntos, uma oração pela qual nós vamos obter todas as graças que Deus tem para nós. Existem muitas pessoas que ainda estão presas na desgraça, numa vida de trevas, numa vida de pecado, porque até mesmo os pecados nós só conseguimos vencer por meio da oração. Quem reza, vence. Quem reza, se salva. Quem não reza, se condena. Feche os seus olhos um pouquinho. Hoje, esta palavra veio trazer o óbvio para nós, mas o óbvio precisa ser dito. Jesus, inclusive, foi redundante ao dizer a necessidade de orar sempre, sem nunca desistir. É preciso rever a qualidade da sua vida de oração.
É preciso rever quais são de fato os nutrientes que você tem dado à sua alma. Tem muita gente com a alma enferma, doente, a mente doente, os pensamentos doentes, a família doente, achando que está rezando, mas você não tem dado qualidade à sua vida de oração. Permita que o Espírito Santo agora já venha te convencendo da necessidade de rezar sem jamais desistir. Amém. Como a Valdênia já disse, quem reza, vence. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, quem reza, vence. Olha para a pessoa que está do outro lado e diga para ela, quem reza, vence. E eu pergunto para você, você quer ser vencedor? Sim ou não? Então vamos ficar em pé? Ana Lúcia já preparou a canção. Nós vamos começar a cantar e deixar a oração acontecer. Valdênia nos dizia dessa importância de rezar o tempo todo e rezar no tempo presente, no agora. Agora é a hora da oração. Erga o seu braço bem alto. E diga comigo, eu serei vencedor. Eu serei vencedora. Eu serei vencedor. Eu serei vencedor. Pela força da oração. Pela força da oração. Porque o meu Deus. Porque o meu Deus não me decepciona. Não me decepciona. Cantemos. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Minha alma tem sede. Minha alma tem sede. Com os braços erguidos, canta. De ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Força! Ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco com teu poder. Rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui. Vem Espírito Santo, ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco com teu poder. Rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui. Vem Espírito Santo, Com seus braços erguidos. Deixe que essa canção vá impulsionando você. Como a Valdênia dizia, é preciso rezar. Porque a oração, ela é imprescindível. Ela é uma necessidade vital. No início da pregação, a Valdênia fazia até aquele exercício comigo e com você, de tampar o nariz e tentar ficar sem respirar. É impossível. Como é impossível ficar sem rezar. Não abaixe os seus braços, não. A oração também é um esforço. Com os seus braços erguidos, vá clamando ao Espírito Santo que sobre você
seja derramada esta graça Vem, Espírito Santo de uma de nova Deus. efusão do Espírito Santo, Ensina-nos a rezar, Espírito para que o Santo. próprio Espírito ele Dá-nos o seja desejo, esse convence-nos dínamo desta que verdade, impulsiona que você, é preciso que movimenta a mim e a você na Sim, busca pela oração, de cavar os momentos para rezarmos. E agora você está aqui neste rincão, você está acompanhando pela canção nova esse momento reservado para que você reze, porque quem reza vence. Peça essa graça de que o Espírito de Deus ele seja derramado sobre mim e sobre você. Que sobre a Ana Lúcia seja derramada a porção necessária do Espírito Santo para a oração desta hora. Há uma porção de graça que é derramada agora. Há uma parcela da graça que é derramada sobre a Valdênia agora, nesta hora da oração em que ela se coloca diante de Deus. Meu irmão, minha irmã, se coloque na presença do Senhor e comece a pedir a graça da oração. A Valdênia nos dizia, e como foi importante ela nos alertar sobre isso: oração e fé não se separam. A oração e a fé caminham juntos, porque a fé, ela sustenta a oração, mas a oração faz crescer a fé. Nós estamos na presença de Deus e Ele quer dar a mim e a você esta graça de rezar mais, rezar sem cessar, rezar o tempo todo, mas rezar com fé. Peça a graça da fé. Jesus já está tocando em algumas pessoas que tinham, na verdade, esta dúvida de fé. Eu não tenho fé o suficiente. Eu não sei se Deus vai me dar, eu não vou pedir. O convite é orar. Ore e a fé virá. Vá pedindo. Faça a experiência agora. Abra os seus lábios e vai dizendo, fala com Deus, porque a oração é esse diálogo simples, claro. Fale para Deus quais são as suas necessidades hoje. Apresente a Deus como aquela viúva que ia lá na porta do juiz dizendo, faz-me justiça, e ela ia dia e noite. É Jesus quem está te garantindo, Ele vai atender bem depressa a todos os seus escolhidos que dia e noite clamam por Ele. Vá rezando e vá pedindo ao Senhor a graça. Não pense você que a sua fé é pequena demais. Ela é tão pequena que não lhe permite uma oração que alcance o coração de Deus. É ao contrário. Peça ao Senhor agora que faça a sua fé crescer. Crescer como se cresce o grão de mostarda e depois os pássaros fazem ninho em seus galhos. Clame sobre você a graça do crescimento na fé. E eu sinto, Valdênia, aqui, quando você trazia esta palavra de que a oração nos faz alcançar as vitórias, muitos dos nossos irmãos, especialmente os que estão aqui no rincão do meu Senhor, olharam para as suas próprias batalhas, para as suas próprias lutas e não encontraram esperança de vitória. É como se você olhasse para aquilo que você está vivendo e dizia, não tem jeito, não tem solução, não é possível. Eu convido você que estava se sentindo assim, especialmente você, a levantar mais os seus braços e tomar posse dessa graça. Porque o Senhor, pela força da oração, Ele nos dá a graça de obter todas as graças. O Senhor não nos nega aquilo que é de acordo com a sua vontade. E o que não está de acordo com a sua vontade, Ele prepara o nosso coração para entender o que é a vontade dEle. Então reze pedindo para que o Senhor lhe dê as vitórias. E o Senhor está dando a vitória sobre nós, porque sobre nós sopra o vento do Espírito. Vamos cantar mais uma vez para encerrar este momento de oração, sabendo que sobre nós sopra o vento do Espírito. O vento impetuoso.